Fala família, muito prazer para quem não me conhece. Eu sou o Marcel e na aula de hoje vamos entender um pouco mais sobre o ROI, o nosso indicador de rentabilidade. Vamos ver como a gente pode decompor ele pela fórmula de Dupont. Nas aulas anteriores, nós observamos o balanço patrimonial e a demonstração de resultados do exercício, a DRE. E agora, entendendo um pouco mais de contabilidade, podemos decompor o ROI, observar da onde que sai a rentabilidade da empresa, se ela tem um giro alto no ativo, se ela tem uma rentabilidade devido a uma margem líquida alta. Então, a gente vai observar primeiramente o ROI. E o que é o ROI? O ROI a gente já viu nas aulas anteriores que é a rentabilidade que a empresa proporciona para um capital próprio, que geralmente são os acionistas da empresa. Então, por isso a rentabilidade é interessante para os sócios. Assim, a gente observa o ROI sendo o lucro líquido da empresa dividido pelo patrimônio líquido dela. Um a gente tira da DRE, que é o lucro líquido, e o patrimônio líquido a gente tira do balanço patrimonial. Agora vamos colocar isso na lousa e vamos tentar ter alguma ideia de como achar outro comparativo. Assim, como a gente acabou de falar, o ROI é o lucro líquido, que a gente tira da DRE, e dividido sobre o patrimônio líquido, que a gente tira do balanço patrimonial. Se a gente observar isso, de que maneira a gente poderia manipular essa fórmula para conseguir outro tipo de informação? O que poderia ser interessante observar no ROI? Bem, talvez em relação ao tamanho do ativo da empresa, do ativo total, será que a gente consegue observar alguma coisa interessante aqui? Então a gente pode multiplicar em cima e embaixo aqui pelo ativo total da empresa. Ativo total. Então, se a gente distribuir isso aqui, podemos ficar assim: o lucro líquido dividido pelo ativo total vezes o ativo total dividido pelo patrimônio líquido. Então, a gente vai ter um indicador do nosso lucro líquido em relação ao ativo total. Isso aqui a gente vai chamar de ROA. O ROA é o Return on Assets, o retorno sobre o ativo total. Vai mostrar quanto do ativo total consegue gerar de lucro líquido. Mostra se a empresa consegue atingir um lucro líquido sendo enxuta. Se esse indicador aqui for muito alto, significa que ela consegue produzir um resultado muito grande com um ativo pequeno. E o patrimônio líquido, a gente vai conseguir observar o ativo total dividido pelo patrimônio líquido. Bem, nada mais é do que a alavancagem financeira da empresa. A gente vai chamar de AF, alavancagem financeira. E esse número aqui do alavancagem financeira, quanto maior ele for, maior é a alavancagem financeira. Vai indicar que a gente tem pouco patrimônio líquido para muito ativo total, mostrando que a empresa ela é financiada basicamente pelo capital de terceiros. Legal. Então a gente tem aqui o ROI, ele pode ser igual ao Return on Assets, o ROA, vezes a alavancagem financeira. Bem, a gente já tem alguma coisa interessante aqui, mas a gente pode abrir mais isso aqui. A gente pode criar uma nova visão. E se a gente pensasse algum indicador de receita, como que a gente poderia movimentar isso aqui? Vamos adicionar aqui então a receita líquida multiplicando. Então a gente vai ficar assim: ROA vezes alavancagem financeira vezes receita líquida sobre receita líquida. Multiplicando então pela receita de vendas, a gente vai manter a alavancagem financeira como um dos indicadores e assim a gente abre o ROA, que é o nosso lucro líquido sobre o ativo total. Multiplica pela receita de vendas, divide pela receita de vendas, a gente pode ficar
o lucro líquido dividido pela receita de vendas, a receita de vendas dividido pelo ativo total, vezes a alavancagem financeira. E o que é isso aqui? A gente viu nas nossas últimas aulas que isso aqui é a margem de lucro líquido. E esse aqui a gente vai chamar de giro. É o giro dos ativos. É quanto de ativo total pode reverter em receita. E a nossa alavancagem financeira. Então ficamos assim. O ROI decomposto pela fórmula do POM fica margem de lucro líquida multiplicado pelo giro dos ativos multiplicado pela alavancagem financeira. Então a gente consegue observar quais são desses aqui que puxa mais o ROI. Por exemplo, uma empresa ela pode manter sempre uma margem de lucro líquida ali em torno dos 10%. 10, 9, 11% ali todo ano. Tem um giro dos ativos ali em torno de meio ali, 0,5. Sempre fica nessa faixa. Agora, se ela começa a fazer alguns empréstimos, a alavancagem financeira dela começa a aumentar, por exemplo. Ela pode conseguir direcionar um aumento do ROI. Por isso que essa fórmula aqui ela é importante. Você consegue enxergar de onde está vindo a modificação do ROI de um ano para o outro. Às vezes, a gente vê que uma empresa está se endividando muito. Pode estar afetando muito o resultado do ROI dela, pode estar gerando um aumento do ROI. Só que se ela começar a ter uma margem negativa, a alavancagem financeira vai potencializar isso. A alavancagem financeira nada mais faz do que uma potencialização do rendimento. Então gera um perigo aqui. A empresa tem que saber utilizar disso. E assim eu gosto de utilizar uma tabela. Vou colocar ela aqui desse lado aqui e já vou te explicar. Então nessa tabela a gente coloca o ROI e embaixo a gente coloca os direcionadores. No caso o ROA, a alavancagem financeira, o giro e a margem de lucro líquido. Assim a gente consegue verificar de um ano para o outro quais foram as modificações e quem que puxou essa modificação. A gente consegue observar, por exemplo, se de um ano para o outro a empresa se endividou mais ou menos, se ela conseguiu gerar mais vendas pelo ativo que ela tem, se o lucro dela, a margem de lucro líquida, puxou essa receita, esse aumento do ROI. A gente consegue verificar muita coisa. Então, essa aqui é uma tabela que ela é fundamental na hora de analisar a rentabilidade de uma empresa. Vai dizer de onde que veio aquela rentabilidade, o que mudou e como você pode fazer essa análise. É simples, é só você usar o balanço patrimonial e a DRE da empresa. Você já vai conseguir ter todas essas informações. E depois de fazer isso, é só você comparar com outras empresas do setor, porque daí você vai ter uma noção de que se aquela empresa está ganhando ou perdendo competitividade nos últimos anos. E assim a gente termina a nossa aula do ROI pela fórmula do POM. O que é importante dessa aula? Você entender que a rentabilidade da empresa ela é direcionada por diversos fatores. E aqui a gente pode analisar esses fatores, abrindo o ROI, sabendo de onde que veio o aumento ou diminuição daquela rentabilidade, se isso é saudável ou não. Assim, a gente vai sempre conseguir fazer uma boa análise da empresa. E então é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você quer acrescentar alguma coisa. Também não esquece de curtir esse vídeo, seguir o canal e ativar as notificações. E até a próxima aula. Muito obrigado.